Oi, pessoal. Então, olha só, hoje nós estamos indo para a nossa aula 4. A nossa aula hoje é sobre sistema endócrino. Então, vamos começar. Bom, o sistema endócrino, né, quando a gente fala dele, é importante a gente lembrar que ele, junto com o sistema nervoso, eles produzem as respostas aos estímulos que nós recebemos. Seja estímulo visual, seja estímulo sonoro, mecânico, a gente elabora uma resposta para aquilo, né, e executa. Muitas vezes essa execução depende de algum hormônio, e esse hormônio é produzido ou liberado, secretado por alguma glândula, algum órgão que faz parte do sistema endócrino, tá bom? Bom, o importante lembrar é que todos os hormônios, eles têm um alvo, né? Eles não vão ser produzidos a bel prazer, né? Bel prazer e lançados, e aí, não. Eles são produzidos, são lançados muitas vezes na corrente sanguínea ou não, e vão direto para onde é necessário que ocorra a ação, a função. E aí, por isso que a gente chama de célula-alvo, que é a célula que tem que receber esse hormônio para acontecer o que o corpo quer que aconteça, certo? Bom, e aí nós temos o seguinte, dentro do sistema endócrino, nós temos glândulas, né? Que fazem, que são as partes do corpo em que vão produzir, secretar, liberar esses hormônios. E existem 3 tipos de glândulas, tá? A classificação é endócrino, que é quando essa glândula ela vai liberar o hormônio produzido na corrente sanguínea. Exócrino, quando é liberado numa cavidade digestiva, dentro de uma cavidade, no caso do nosso organismo é dentro de uma cavidade digestiva, ou uma parte externa do corpo. Por exemplo, o suor, que é produzido pela glândula sudorípara, né, que sai através da nossa pele. E as anfícrinas, que a gente costuma dizer que é mista, né? São glândulas mistas, que podem ter uma porção endócrina e uma porção exócrina. A gente vai ver isso com um belo exemplo. O primeiro de todos, eu acho que é o mais comumzinho, que é o pâncreas. Ele é uma glândula mista, tá? Ele não é considerado um órgão, né? Ele é considerado uma glândula. E aí, o que ele tem? Ele tem uma porção que produz insulina e glucagon, que libera isso na corrente sanguínea, e uma outra porção que produz suco gástrico e bicarbonato de sódio, que vai jogar isso dentro do intestino delgado durante a digestão, tá? Bom, aí o que acontece? A insulina e o glucagon, que são esses hormônios produzidos pelo pâncreas, eles são de extrema importância para o nosso corpo, porque eles regulam a glicemia do nosso sangue, ou seja, eles regulam a quantidade de glicose que está dentro do sangue. Tá? Não pode ser exagerada e nem pode não ter glicose. Então, quem faz isso? De que forma? A insulina, quando a gente se alimenta, faz a digestão do alimento e a gente absorve a insulina, ela vai para a corrente sanguínea. Desculpa, a glicose, ela vai para a corrente sanguínea. O nosso corpo vai utilizar essa glicose como? Quebrando para gerar energia para todas as funções do nosso corpo, inclusive dormir, certo? Então, quando a gente usa essa energia a partir da glicose e ainda assim sobra glicose no sangue, a insulina, o pâncreas é avisado para que a insulina entre em contato com essa glicose e faça a transformação dela para glicogênio. Quando está em formato de glicogênio, de certa forma, a gente não consegue quebrar e gerar energia, né? Então, esse glicogênio vai lá para os músculos e para o fígado e fica armazenado. Então, é a nossa reserva de energia. Quando o nosso corpo está necessitando de energia e não tem glicose suficiente na corrente sanguínea, o glucagon, que é outro hormônio produzido pelo pâncreas, então, entendam, é um estímulo, né? A gente precisa de energia. O sistema nervoso entende isso, passa para o sistema endócrino, que vai produzir o glucagon lá no pâncreas e ele vai lançar na corrente sanguínea. E esse glucagon vai pegar o glicogênio dos músculos e transformar, na verdade, mais do fígado, né? E transformar em glicose, e aí para ela poder quebrar essa glicose e gerar energia. Bom, aí a gente tem 2 casos. A gente tem a insulina está agindo numa situação de hiperglicemia, então muita glicemia, muita glicose no sangue. E o glucagon, ele age numa situação de hipoglicemia, quando eu tenho baixa quantidade de açúcar no sangue. Entendam que é bastante complicado você ter as duas coisas, tá? Você ter hiperglicemia é o que a gente chama de diabetes, né? É quando a pessoa tem uma quantidade muito grande no sangue de glicose
e isso às vezes não consegue ser controlado. E aí nós temos dois tipos. Nós temos o diabetes de tipo 1, que é quando, o que que acontece? O nosso pâncreas, por algum motivo, não consegue produzir insulina suficiente, tá? Então é falha na produção, tá? E a diabetes do tipo 2 é quando o nosso pâncreas, ele produz a insulina é lançada no na nossa corrente sanguínea, mas as células, né, elas não conseguem reconhecer essa insulina. Então, não adianta, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes do tipo 2 tomar injeção de insulina, porque não é esse o caso. Ela tem insulina no corpo, mas aquilo não está sendo reconhecido, tá bom? Bom, aí nós temos a próxima glândula, que é a hipófise. A hipófise, toda vez que eu penso na hipófise, eu lembro dos Vingadores, porque tem um personagem nos Vingadores que é chamado de Visão, né, em português, que ele tem uma joia do infinito aqui no cérebro. Eu tô falando isso porque eu tô vendo Vingadores, terminei de ver a saga, né, a parte dos Vingadores agora esses tempos, por isso que está muito preso na minha cabeça. Mas o Visão, ele tem uma joia do infinito exatamente aqui, só que fica na parte externa do corpo, né? A nossa hipófise é mais ou menos isso, só que ela é bem no centro da cabeça, tá? Lá dentro. Que é exatamente uma célula muito importante, uma glândula, né? Que ela age em quase todas as outras células, as outras glândulas do sistema endócrino, ela está ligada com o sistema nervoso e a gente fala que ela tem duas porções. Uma porção é de origem nervosa, né, que é essa neurohipófise, e a outra é de origem epitelial normal de glândula. Bom, aí nós temos o seguinte, que a neurohipófise, que é essa com uma porção posterior, né, considerada uma prolongação do hipotálamo, ela tem o ADH, ela produz o ADH, desculpa, ela não produz, ela controla a liberação desse ADH. Então, veja bem, nós temos uma parte no cérebro chamada de hipotálamo, lembram disso? O hipotálamo que produz o ADH, tá? E aí, esse ADH, que é o antidiurético, que a gente chama, ele vai ser lançado ou não de acordo com o controle da neurohipófise, entenderam? Então, a neurohipófise não é que ela produz, ela libera, ela que controla, tá? E aí, o que esse ADH é importante? Ele é importante na produção da urina. Porque que acontece? Ele que vai dizer se a gente vai excretar mais água ou menos água na nossa urina, certo? Na verdade, ele faz o controle de diminuir ao máximo essa perda de água através da urina. Porque o nosso corpo precisa de água, então é uma forma de você reter essa água, né, para todas as outras funções. A gente sabe que no sistema urinário, quando a urina ela é produzida, ela vai, quando o sangue é filtrado, existe uma reabsorção da água que já existe. E só mesmo o que resta de água é que vai formar urina. No caso do ADH, ele vai agir justamente aí, nesse processo de reabsorção, tá, da água, para fazer com que fique mais água no organismo, porque a gente precisa de muita água. No caso de quando a pessoa faz ingestão de álcool em excesso, existe uma falha desse sistema, desse ADH, porque o álcool ele vai inibir essa ação do ADH. Então a pessoa vai produzir uma urina com muita quantidade de água. E aí por isso que normalmente quando ela faz ingestão, né, toma um pó, ela toma muita quantidade de álcool, no dia seguinte ela tem muita sede, porque ela vai precisar repor essa água que foi perdida pela urina, certo? Bom, outro hormônio que também é controlado pela neurohipófise é a ocitocina. Também é produzido lá no hipotálamo, tá? Só que aí quem controla a liberação dele é a neurohipófise. E aí o que a ocitocina faz? Ela faz duas coisas muito importantes para a mulher, no caso. Ela controla as contrações uterinas na hora do parto. Então, ela que faz com que a mulher tenha essa contração. Inclusive, em alguns partos, a mulher pode induzir as contrações tomando a ocitocina intravenosa, tá? Mas aí é um caso específico. E também ela, depois do parto, é a ocitocina que vai fazer ter a produção do leite lá nas glândulas mamárias, certo? Aí nós temos a adenohipófise. Então, a gente viu que uma porção é a neurohipófise e agora a porção anterior, né, a porção da frente, é aquela originada do tecido epitelial
que é a adeno-hipófise. E aí ela vai liberar alguns hormônios, tá? Ela tem o hormônio do crescimento, que vai fazer com que os ossos cresçam, as cartilagens, os músculos. Quando a criança tem um problema do hormônio do crescimento, ou uma falta de produção adequada e tal, ela é o que a gente vai chamar de nanismo. A criança não vai crescer muito, não são os anões, tá? É diferente, o nanismo. Uma criança da mesma idade que todo mundo, que aí tem uma estatura mais baixa do que o padrão, do que o esperado. E também pode acontecer do gigantismo. Só que o gigantismo, apesar do nome parecer gigantismo, mas que a pessoa vai crescer muito, na verdade não é todo o corpo que vai crescer, são só as extremidades do corpo, as mãos, os pés, a cabeça, tá? Outro hormônio também liberado pela adenomipófise é o TSH, que ele vai fazer, ele vai atuar lá na glândula da tireoide, que é uma outra glândula que nós vamos ver, que vai produzir outros hormônios, tá? Por isso que eu tô falando que a hipófise, ela é a mais, digamos assim, tá? Por isso que ela tem essa localização privilegiada dentro do crânio, bastante protegida, porque ela também vai estar atuando em outras glândulas que são necessárias para o nosso corpo, tá? Ela também libera esse ACTH, que são glândulas que vão atuar lá nas outras glândulas que nós também vamos ver, que são as suprarrenais. Tem o MSH, que controla a melanização, a quantidade de melanina das células do nosso corpo. Ainda tem o folículo estimulante, que tem função para os homens na espermatogênese, né, que é aquela divisão celular para formar os espermatozoides, e nas mulheres, que vai fazer o amadurecimento daquele folículo ovariano, tá? Também relacionado com a reprodução. Tem o hormônio luteinizante, que nos homens é o que vai controlar a produção da testosterona. Lembrando que a testosterona ela vai ser produzida a partir desse controle feito pelo luteinizante. Então, precisa ter o LH para poder o homem produzir adequadamente o testosterona. E na mulher, ela tem o desenvolvimento do corpo lúteo e também é o hormônio da ovulação, certo? Bom, aí nós temos a prolactina e lactonogênio. A prolactina na gravidez, ela vai desenvolver as glândulas mamárias e depois do parto é que vai produzir o leite, né? O leite materno. Então, a partir desse hormônio da adenohipófise que a mulher tem a produção do leite. Vocês se lembram que eu falei, não sei se foi para vocês que eu falei, mas eu disse, os homens também têm glândulas mamárias, eles também poderiam produzir, eles também têm glândulas mamárias, eles também têm hipófise, adenohipófise. Então, em teoria, eles poderiam produzir leite, mas eles não têm justamente esse hormônio, a prolactina. Então, em teoria, se o homem toma a prolactina, ele pode ser induzida a produção de leite? Acredita-se que sim, mas isso só na teoria, tá bom? A outra glândula que a gente tem do sistema endócrino é a tireoide. Ela já fica aqui, né, nessa altura aqui do externo, né, tal. E aí ela tem, ela é assim, ela é revestida por muitos vasos sanguíneos, tá? O que vai favorecer com que os hormônios dela sejam liberados com muita facilidade através da corrente sanguínea, eles vão ser transportados com facilidade, certo? E aí o que acontece? A tireoide, ela funciona com o estímulo da hipófise, em específico do hormônio TSH, tá? Que a gente viu agora. Eu vou até voltar aqui. Aqui, ó. Chama hormônio tireotrofina, porque ele vai agir na glândula da tireoide, tá? E aí, o que a tireoide libera? Ela libera a tiroxina T3 e o T4, tá? Não é necessário vocês gravarem esses nomes tiroxina, mas T3 e T4 fica mais fácil. E aí, o que eles fazem? Eles são responsáveis pela liberação de energia no metabolismo como um todo, a partir de carboidratos, lipídios e proteínas. Então, quando eu tenho a minha alimentação, eu adquiro esses nutrientes e a energia que esses nutrientes podem me favorecer, podem me disponibilizar, vai depender desses hormônios aqui, T3 e T4, tá? Tem um outro hormônio também ligado à tireoide, que é a calcitocina, que ela tá ligada com outro hormônio de uma outra glândula que eu vou falar, ela tá ligada com a quantidade de cálcio no sangue. A gente fala do cálcio porque ele é importante por várias coisas, entre elas a produção dos ossos, dos dentes e tal, mas também é importante em impulsos nervosos, entre outras coisas. Então, eu vou falar um pouquinho mais do cálcio mais pra frente, tá? Aí, o que nós temos de problemas ligados à tireoide?
Nós temos o hipertireoidismo, ou seja, um excesso de produção dos hormônios. Então, algumas características, é claro que varia muito de pessoa para pessoa, tá? Mas normalmente quando a gente fala a pessoa tem a ver com peso, a gente fala que o hipertireoidismo causa perda de peso e o hipotireoidismo, que é a gente tem a falta de hormônios, então um é em excesso, hiper, e hipo é a falta dos hormônios, né? Então, quando eu tenho a falta de hormônios, eu vou ter aí o ganho de peso, tá? E aí existe um hipertireoidismo que, na verdade, ele tem a ver, não tem a ver assim, com a questão do excesso da produção. Ele tem a ver com que o nosso corpo produz anticorpos contra os hormônios. Então, é uma doença autoimune, ou seja, o nosso corpo agindo contra ele mesmo, tá? Que é chamada de doença de Hashimoto, hipertireoidismo de Hashimoto, tá? Então, é isso. Aí, no caso do hipotireoidismo, quando a pessoa ela tem na infância, e aí pode ser causado por algumas situações, a gente chama de cretinismo. É um nome meio cruel, mas cretinismo tem a ver com a falta de desenvolvimento adequado do sistema nervoso, né? Da questão da fala, muitas vezes da questão motora, do raciocínio, tá? E aí o bócio, que também é muito difundido. Então, o hipotireoidismo pode causar uma doença chamada bócio. O bócio é o quê? É quando você tem um aumento da tireoide, então aqui uma papada, né? E aí, lembra o que a gente conversou sobre isso? Talvez lá na digestão, quando falamos de vitaminas, acredito que eu tenha falado, que o governo brasileiro, ele decidiu, por lei, que todos os produtores de sal de cozinha, deveriam colocar iodo na sua composição, tá? O sal que a gente retira lá do mar, que vai ser usado na cozinha, ele não tem iodo. Ele é acrescido porque verificou-se que o iodo, ele previne doenças como o bócio. Então, eles viram que diminuía, assim, drasticamente o número de casos de pessoas com bócio. Então, eles resolveram, por lei, afirmar que os produtores deveriam colocar, acrescentar. Aí nós temos a próxima glândula, que é a paratireoide, que na verdade são 4 pequenas glândulas que ficam na parte posterior da tireoide. Então, por isso que chama paratireoide, está ali ligado. E aí a paratireoide, ela é essencial porque ela produz o hormônio paratormônio. E aí esse paratormônio, assim como a calcitocina, ela faz o controle do cálcio no sangue. E aí o que acontece? A gente tem o paratormônio, ele vai fazer o seguinte: a gente precisa de cálcio liberado no sangue e não está tendo. Ele vai pegar dos ossos, dos dentes e vai disponibilizar no sangue. Só que isso, vocês concordam comigo? Que se eu tiver muito desse processo, muito paratormônio, eu vou ter um enfraquecimento dos ossos, dos dentes, que é onde eu tenho essa reserva de cálcio. Então, talvez não seja. Tudo que é em excesso é ruim, né? Não é interessante eu ter muito paratormônio sendo produzido e liberado, porque eu vou ter aí um problema de quebra de ossos, de dentes muito fragilizados, certo? E também outra coisa que pode ocasionar, quando eu tenho esse excesso de cálcio no sangue, quando for fazer a filtração do sangue lá no sistema renal, esse cálcio vai ficar retido. E aí eu posso ter, por exemplo, a produção de cálculo renal, certo? Mas, ao mesmo tempo, a ausência desse hormônio faz com que eu tenha uma deficiência de cálcio. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa não faça a ingestão de alimentos que são fonte de cálcio. E aí, o paratormônio não está dando conta, Tem, então, a falta do hormônio, do paratormônio, e a falta de cálcio. Lembra que eu falei que o cálcio é importante na contração muscular? Então, a gente falou, né, que o cálcio vai ser liberado e aí vai acontecer toda a contração muscular. E aí, se eu não tenho esse cálcio, eu vou ter umas contrações totalmente irregulares. Eu posso também, inclusive, ter convulsões e cólicas, né? Que são contrações, porque o útero é uma região muscular, certo? Então, a paratireoide está ligada com a tireoide nessa questão do cálcio. Aí eu tenho as glândulas adrenais. As glândulas adrenais, elas são os suprarrenais, tanto faz o nome. Elas são duas, tá? Eu tenho o córtex da adrenal e a medula da adrenal. O córtex, ele vai liberar, ele vai secretar a aldosterona, que vai fazer o quê? Ao aumento, também faz a questão da regulação da pressão sanguínea. E também tem a ver lá no sistema renal. Por quê? Porque ele faz com que aumenta a reabsorção dos sais,
que a gente está eliminando quando é filtrado o sangue, eles vão ser reabsorvidos. E com isso retém água também. Se eu tenho muita água no sangue, eu tenho um aumento da pressão sanguínea. Em alguns casos, isso não é ruim, tá? Assim, claro que em excesso tudo é ruim, mas não é ruim, tá? Não vai prejudicar. É porque aumentou a pressão sanguínea que vai, não é problema de pressão, não é isso, tá? Outro hormônio produzido pelo córtex adrenal é o cortisol. E aí ele vai ajudar, estimular, na verdade, quando a gente pega proteínas e gorduras e transforma isso, na verdade não é transforma, né? Mas vai ser quebrado isso para liberação de glicose e, consequentemente, também de energia, tá? E os adrenogênios, que vão estimular o aparecimento, desenvolvimento das características sexuais secundárias. A gente vai ver no próximo capítulo sobre reprodução, a gente vai ver direitinho quais são, mas a princípio é quando as crianças, vocês lindos, maravilhosos, e eu também já entrei, na puberdade, e o corpo vai mudando. A parte do corpo que cresce, pelo que cresce em determinadas regiões do corpo. Então, tudo isso são características secundárias, tá? E aí, a outra parte das glândulas suprarrenais é a medula da adrenal. E aí, a medula, ela é responsável pela adrenalina e noradrenalina. Quando a gente fala em adrenalina, a gente lembra do sistema nervoso, do sistema de fuga, aquela coisa toda. E é exatamente isso. A gente tem, então, que a adrenalina, ela é estimulada, ela vai estimular, né, o sistema nervoso periférico, autônomo, simpático. Lembram disso? Que vai liberar a adrenalina em situação de estresse. Então, eu tenho lá um susto, eu tenho um nervoso muito grande, uma uma situação de perigo, e aí eu tenho a liberação da adrenalina, e ela desencadeia todas aquelas ações, dilatamento de pupila, batimento cardíaco, secura da boca, entre outros, tá? E aí eu tenho a noradrenalina, que também é secretada pela medula adrenal, só que ela faz uma manutenção dessa pressão sanguínea, né? E ela vai atuar de forma constante, não é só em situações de estresse, tá? Ela vai atuar também em condições normais, em que eu preciso de alguma dessas funções, e aí ela faz a manutenção da pressão sanguínea também. Bom, aí nós temos também o problema de você ter pouco adrenalina, digamos assim, e muita adrenalina. Bom, quando você tem pouco, você tem uma queda nessas funções dessas glândulas, né? E quando você tem muito, você tem um excesso de glândulas adrenais. Se você der uma olhadinha lá no livro de vocês, ele fala exatamente, ele traz alguns casos em que isso pode ocorrer, tá bom? E aí o que é importante para a gente fechar o capítulo? Quando a gente fala dos hormônios, a gente fala de duas coisas. A célula-alvo, né? Então, que é muito específico, e aí isso tem que ter um feedback para o corpo entender que está ocorrendo. E a gente tem essa retroalimentação. O que é essa retroalimentação? Entendam o seguinte: um estímulo faz com que eu libere um hormônio, por exemplo, que a glândula A libera o hormônio. Essa glândula A vai inibir a glândula B. Quando essa glândula B fica inibida, acontece que a glândula A entende que ela tem que funcionar novamente. E assim por diante. Então, é um ciclo. A glândula A libera um hormônio que vai inibir a glândula B inibida libera outro hormônio que vai fazer com que estimule a glândula A. E assim, isso aí chama de retroalimentação. Tá certo? Bom, esse capítulo, ele tem bastante nome, né? Bastante coisas pra gente decorar de certa forma, mas é importante vocês lerem direitinho, assimilarem com bastante carinho, tá bom? Por hoje é só, a gente se vê então na live de quarta-feira. E é isso. Um beijo, até mais, pessoal!